Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era, que é e que vem, esteja com você e esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Hoje, 7 de março, sexta-feira, depois de cinza, estamos aí vivenciando o tempo quaresmal. Estamos vivenciando esse retiro espiritual para nos prepararmos com dignidade para celebrarmos a Páscoa do Senhor. E hoje convido a sua família para assim juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus nessa sexta-feira depois das cinzas nos fala do jejum, um dos elementos fortes, além da oração e da esmola, desse tempo favorável da quaresma. É um elemento que, na prática, diz do exterior, contudo, extremamente consolante com a proposta evangélica da interioridade, isso é, vem do interior do homem a vivência externa do jejum e das demais práticas propostas nesta via de convenção que é o tempo da quaresma. Então perceba que diante o questionamento feito pelos discípulos de João a Jesus sobre o porquê dos seus discípulos não jejuarem, Jesus critica a mera e infértil exterioridade dos discípulos em praticar apenas o que manda a lei. Portanto, corremos o risco de nos apegar de maneira demasiada às exterioridades e esquecer o principal, esquecer Jesus Cristo. Pode, porventura, andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Então, o que Jesus pede aos discípulos de João e a cada um de nós, seus seguidores, é justamente uma atitude e disposição interior de convenção, que nos torne cada vez mais coerente com a nova proposta do reino, trazida a nós, revelada por Jesus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, é preciso nos dedicarmos ao que é central nesse tempo kairós nos oferecido pela igreja. Aliás, é para bem viver o ponto alto da nossa fé, isto é, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos dedicamos a esses 40 dias de preparação às festas que se aproximam. Imerso numa sociedade do espetáculo, numa sociedade de aparências, todos nós corremos o risco de nos conformar com esta mera atitude de exterioridade, que não produz nada, antes escandaliza, destrói e mata a fé de tantos quantos veem em nós, ou seja, vê em nós, uma possibilidade de mudança interior de vida, de nós mesmos e da sociedade que nos cerca. Então é preciso, nesse sentido, um constante conforto ou seja, um confronto assim com a palavra de Deus, que nos alcança a todos e nos faz seus discípulos e discípulas de atitudes com convicção interior. Que o jejum desse tempo da quaresma nos desperte para um essencial da vida com Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Deus conhece o nosso coração, sabe das nossas motivações, portanto, quando jejuamos, devemos fazê-lo com muita disposição e por amor, sem lamentos nem justificativa. Jesus Cristo veio dar sentido a todas as nossas ações. Assim, Ele nos ensina a praticar os atos religiosos de coração e não por obrigação. Há momentos na nossa vida em que não cabe a nós jejuar nem fazer sacrifício, mas sim aproveitar a ocasião que nos é oferecida. Meus irmãos, queridas irmãs, de que adianta para nós o jejum se o nosso coração não está contrito no sacrifício? Um coração ressentido, vingativo, revoltado, não consegue amar nem fazer nada por amor. Para o cristão,
O jejum deve ser um significado de vida e de alegria. Deve ser uma razão de ser para o jejum. Não nos basta jejuar somente por jejuar, ser um motivo que toque o nosso coração. Os discípulos de Jesus partilhavam com ele de todos os eventos com alegria e submissão à sua vontade e a seus ensinamentos. Eles estavam perto de Jesus e usufruíam de sua presença e de sua companhia. Portanto, não tinha clima para jejuar, nem precisava disso. Há de se ter uma causa nobre e sincera para que nós praticamos o jejum e o sacrifício. Então devemos assim, amados irmãos, queridas irmãs, nesse período da Quaresma, nos questionarmos verdadeiramente o que é que eu necessito de jejuar de quê? O que é necessário eu me abster, ou seja, deixar de lado, para que realmente eu possa aproximarmos cada vez mais de Jesus, dos seus ensinamentos. Portanto, nesse dia de hoje, se pergunte: quando você pratica o jejum, você se sente em paz? Você gosta de mostrar aos outros que está jejuando? O que Jesus acha do seu jejum? O que você é uma pessoa que sabe curtir o momento presente como um presente de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. Peçamos ao Pai para que possamos assim nos bem prepararmos para celebrar a sua Páscoa, tempo de reencontro com o ressuscitado, e que o jejum possa nos dispor do melhor modo possível para este momento, que possamos assim alcançarmos a graça de Deus. Então desejo a todos vocês, meus irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada Quaresma, uma santa e abençoada sexta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos nessa paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.